Boa noite, obrigada pelo convite, Pedro. Prazer a gente estar aqui. Mostrar um pouquinho da nossa história. Pedro já me falou que eu tenho 20 minutos só para falar, então vou falar um pouco rápido e corrido. Ele já fez uma apresentação bastante razoável da gente. E, na verdade, nós também começamos com o concurso Favela Bairro, né? Então é importante aí para os jovens arquitetos que estão aí, os concursos abrem portas, né? Isso aí a gente vai mostrar. Então, nós somos o escritório de urbanismo e a arquitetura é consequência da parte de urbanismo. E vou falar hoje particularmente da nossa experiência em favelas, né? Isso aí é um mapa do Rio de Janeiro, com todas as favelas que a gente já desenvolveu projetos, está desenvolvendo. No momento a gente está na Rocinha, né, no Parque 2, Cantagalo, Pavão Pavãozinho, Parque 2, Babilônia, Japamangueira, dentro do Moral Carioca Verde. Então, qual é a grande questão do nosso trabalho, né? Na verdade, a gente trabalha com o caos, né? A favela, a falta da ordem, né, na favela. Então, a nossa intenção é sempre trazer um pouco da ordem da cidade, um pouco de signos da cidade para a favela. Então, a gente está vendo aí o mapa do Jacarezinho, você vê a densidade, né? A relação com o entorno também é uma questão um pouco caótica. A Pavãozinho, Cantagalo, então são imagens. Como que a gente pode trazer a cidade para uma área que cresceu sem os conceitos da cidade, né? Sem os espaços públicos. Então a gente vê que os espaços públicos, eles são exíguos, muitas vezes geram problemas dentro das moradias, né? A gente tem problemas de iluminação, de ventilação, etc. E aí a questão do desadensamento, né? A gente trabalha com o início, o princípio do sistema viário. Então essa é uma das vias que a gente, uma das vias que foram abertas lá no Jacarezinho, que foi uma questão bastante emblemática e que deu um resultado bastante positivo na área, foi a via GE, que tomou-se um espaço da fábrica da GE, que era vizinha ao Jacarezinho, e hoje vocês podem ver, essa aqui é o beco antigo e o espaço que foi aberto junto da fábrica da GE. Então houve uma desapropriação desse trecho e o muro foi construído nessa relação. A outra via também, que foi uma via bastante emblemática e que é bastante atual, ela é a Rua 4, né? A Rua 4, que é uma rua bastante importante dentro do antigo loteamento e na favela da Rocinha. Então, essa era a situação antes, essa foi durante a obra, né? Então a gente consegue ver aqui também no canto como era o beco anteriormente, né? E aqui que foi ganho para abrir a via e gerar também mais iluminação, mais ventilação, e com isso, consequentemente, gera espaços públicos, né? As áreas remanescentes que a gente urbaniza. Então, essa é uma foto bastante atual da Rua 4, tá? Ela está, inclusive, disputando também espaço agora e circulação com os moradores. Os moradores, eles estão usando muito mais agora a Rua 4, os pedestres estão usando muito mais a Rua 4 agora como uma alternativa de descida da estrada da Gávea, que já está completamente sobrecarregada. Então, essa é a outra vista da Rua 4. E para a gente ainda o projeto não acaba, né? Na verdade, a nossa ideia e nossa tentativa um dia vai ser da gente conseguir mexer nas edificações. A gente está trabalhando efetivamente nos espaços públicos e esse é o momento que está se enfrentando agora nas favelas de melhorias habitacionais. Então ainda está bastante recente, a gente ainda não tem conseguido mexer nessa questão. Mas essas modificações, elas podem ser feitas através de assistência técnica com o morador, ou o próprio morador pode abrir a partir da abertura de novas vias, né? Então essa é a via de serviço que está sendo aberta agora na Babilônia e é uma via que está o primeiro trecho feito, são 4 trechos, ela vai até a UPP, que nessa foto está aqui, é esse edifício branco aqui no fundo, é uma via que vai até lá. A proposta e não sei quando vai ser implementada até lá. Mas é como está agora, são fotos atuais de março.
Então, e junto dessas vias vão surgindo os espaços, né? E dentro da proposta também urbanística da favela, a gente vai reconhecendo áreas que são importantes da favela e que são pontos que a gente deve trabalhar. Então, aí, por exemplo, é um mirante que foi implementado lá na Babilônia, que é uma área limite da favela com a mata. Eles usam muito a mata. Então, a proposta é fazer com que os limites sejam limites que os moradores possam utilizar, que possa ter visibilidade e que gere ali uma convivência melhor com os limites, com a mata. Então, esse é o mirante, a favela da Babilônia, como disse o Pedro, ele é um projeto piloto de sustentabilidade, então a gente usa materiais alternativos, né? Aqui é um piso em madeira plástica, a gente tem muro verde, aqui em cima ainda vai ser uma área de ginástica, porque eles trabalham bastante na parte de cima, e também tem a exploração do turismo, que lá inclusive eles têm uma cooperativa de turismo, etc. Então é uma vista que se abre sobre Copacabana. E o nosso sonho é um dia conseguir mexer com um grave problema, que são os talvegs, né? Os talvegs são as áreas os rios naturais que correm a partir das chuvas, das grandes chuvas. Então, essas aí são fotos da Rocinha, pra vocês verem, são canalizações que foram feitas, mas depois as construções aconteceram por cima, e aí jogam lixo. Quando vem a chuva, leva tudo isso para baixo, e aí é uma grande área de risco que deve ser desocupada, né? Tem a faixa não edificante que deve ser mantida. Então, a nossa proposta é sempre unir espaços públicos com infraestrutura e fazer com que essas áreas sejam visíveis e que sejam parte da cidade, né? Bom, e a questão da mobilidade é uma questão bastante atual dentro das favelas, né? Dentro do PAC. O PAC está trabalhando bastante com a questão do transporte, né? A gente tem o teleférico do Alemão, agora estamos pensando no teleférico da Rocinha. Infelizmente, a gente não pode mostrar, porque nessa semana vai ter a reunião com os moradores, então só pode ser mostrado depois que for mostrado aos moradores. Então a gente está com essa questão aí, mostrava ou não mostrava? Mostrava ou não mostrava aí? Achamos melhor não. E também a questão dos planos inclinados, né, que estão sendo implantados, etc. Então, o elevador, por exemplo, do Cantagalo, que não é projeto para o nosso escritório, tá? Quando nós fizemos o projeto de urbanização da favela, a premissa era fazer a ligação viária entre o elevador e a favela, tá? A favela, então, com isso, você gerava um novo acesso à favela, né? Vocês atualmente, não sei se vocês já foram, mas atualmente só está a primeira torre em funcionamento, a segunda torre ainda não foi conectada, falta a passarela, que vai conectar com a nova via, que é a Custódio de Mesquita, que está sendo aberta agora, e com isso a gente gera também uma modificação da quadra que existia ali. Estamos fazendo projeto para aquela área, essa via toda aberta, então tem toda a compatibilização de projetos entre o elevador do metrô e a via. E atualmente como está? A obra iniciando pelo contrário, né? Vai do início da Estrada da Gávea até o elevador. Então esse é o primeiro trecho que está em execução. E também, por exemplo, nesse campo aqui, é um elevador que existe desde os anos 80, né? Esse aqui é o CIEP, que fica em cima do Cantagalo, que foi desapropriado pelo Brizola, e agora é uma área o CIEP e ONGs, etc. Então aqui tem um contato lá embaixo com a Ipanema. Então a gente também trabalhou esse acesso como a área, o toque, né, da favela com o bairro de Ipanema. Aí o acesso da Rocinha é uma área de completo conflito de vários usuários diferentes, terceira idade, taxistas, transporte alternativo, jovens que jogam bola, etc. Então a gente teve que discutir com todos esses usuários até chegar a alguma conclusão sobre o projeto e até como que a gente poderia fazer com que esse espaço tão exíguo ele pudesse ser melhor ordenado para atender a todos. Então, nesse acesso principal, a gente tem aí o plano inclinado que está sendo construído. A obra paralisou há um ano atrás e está sendo recomeçado agora. É o PAC 1, complemento, que está sendo chamado. O plano inclinado ele vai conectar com a Rua 1, aqui em cima, que faz a conexão direta até a Estrada da Gávea, tá? Então essa Rua 1 também está em proposta
de fazer a abertura, né, o alargamento desse beco até chegar a ser carroçável até a estação do plano inclinado. Desculpa. Então, aí o acesso, como ficou, as imagens de projeto, os resultados. Nem sempre o projeto é efetivamente executado, tá? Importante a gente saber disso, né? E a gente ter críticas em relação a isso também, porque projetos públicos são complicados de você ter um controle efetivamente sobre o projeto. E a questão da habitação, né? Finalmente sobre a habitação, porque a habitação ela é uma consequência da abertura dos espaços públicos, né? E nas favelas a gente tem um sério problema, que é a falta de espaços livres e também falta de terreno, né, dentro da favela. Então a opção é sempre construir próximo da favela ou dentro da favela, desadensando, mas como a gente está trabalhando em áreas muito valorizadas, né, Zona Sul, e é uma área de morro, complexa, etc., então a opção é sempre verticalizada. Tá? Então esse aqui é o edifício do Cantagalo, né, que foi construído no PAC 1, tá? Não foi inaugurado, foi o primeiro edifício do PAC a ser inaugurado, e gerou muita imprensa e tal, muito interesse sobre o edifício. A gente fica feliz que os apartamentos foram muito bem aceitos. Assim, a gente trabalha com 40 metros quadrados, né, que é uma metragem quadrada muito restrita, e a gente consegue minimamente dar uma qualidade nesses 40 metros quadrados. Então, os terrenos que a gente tinha na época eram terrenos que estavam na beira da favela e que era muito difícil o acesso assim, de obra. E aí a opção era muito íngreme, né? Então a gente estudou a possibilidade de fazer um padrão como o pedregulho, por exemplo, né? Da gente ter um pavimento de uso comum, que a gente distribuísse 4 pavimentos para baixo, 4 pavimentos para cima. E a gente discutiu isso com a prefeitura, e a prefeitura falou, olha, 8 pavimentos no Cantagalo eu não vou aprovar nunca. Aliás, uma coisa interessante é que a gente tem que aprovar todos os projetos da prefeitura, coisa que a gente não fazia antes do Favela Live, tá? Então todos os projetos são aprovados na prefeitura, GeoRio, etc. E aí o que aconteceu? Eles falaram, não, faz os 4 pavimentos, separa e faz 2 blocos para cá, para lá. E aí o que isso gera? Isso gera uma estrutura muito grande aqui, tá? Que equivale a praticamente um edifício, o dobro de fundações, encarece muito a construção. E quando a gente tem um exemplo dos anos 50 aí na nossa cidade, não sei por que agora a gente não pode implementar isso, né? Então essa é uma discussão que a gente bota, porque essa hipocrisia, que no final só é um edifício de 8 pavimentos que a gente construiu, mas em 4, certo? Então, vocês verem como era o terreno, aí imagem da construção, todo mundo, o solo como era de lixo, exatamente, tem que chegar até a rocha sã. Nossa, uma construção complicadíssima, a logística bastante complicada. Então aí o material de construção ele influencia bastante, né? A gente utilizou a estrutura metálica porque o prédio cresceu em um mês, já estava toda a estrutura montada, né? E a rapidez na obra ela é sempre bem-vinda, até por causa também da necessidade de retirar as casas para se abrir vias, né? Então são imagens aí do edifício, não sei se vocês já conhecem, o de cima já está pronto também, os 4 edifícios já estão prontos. Então, a outra discussão que a gente gosta de botar também é os 40 metros quadrados sempre tem que ser 2 quartos, né? E a gente discute por que a gente não pode construir com a mesma área, com a mesma metragem quadrada de construção, a gente não pode propor um quarto 3 quartos, por exemplo, né? E aí você gera uma diversidade, né, de habitação. E há pouco tempo a gente ouviu outra vez, isso é uma discussão que a gente bota desde 2007, tá? Só para vocês saberem, e até hoje não é aprovado isso. Inclusive, outro dia a gente ouviu do governo falando, não, gente, gerar uma diversidade de apartamentos gera uma disputa entre moradores. Bom, então é complicado isso, né? Na verdade a gente está falando de dar qualidade a todos os moradores e pela diversidade de moradores que existem. Então isso aí são imagens dos apartamentos internos. Teve PME também, apartamento PME no térreo. E esse é o Casarão, que é um antigo hotel dos anos 40, 50, ali na beira do Pavãozinho, que ele foi totalmente invadido, nunca virou hotel. E a gente está fazendo agora a reforma, né, para os mesmos moradores. Tá?
Então a gente teve um trabalho aí de planejar os apartamentos, foi feito um levantamento dos moradores, do número de família, como é a família, então para a gente poder projetar de acordo. E esse foi o único que a gente conseguiu fazer um quarto, 2 quartos, 3 quartos. Tá? E a outra questão que é importante da habitação, que a gente faz também, é sempre pensar como que os novos terrenos que a gente vai ganhando, pode gerar novos acessos. Então, por exemplo, no Pavãozinho, a gente está criando essa nova via, aqui, essa nova via que é a Avenida Pavãozinho, que ainda não está sendo implantada, por causa da dificuldade de remoção ainda dos moradores, e é um beco que ela vai ser alargado, e a gente está com esses 2 terrenos que estão em construção. Esse é o R5, esse aqui é o R3. E a nossa proposta é de fazer com que a gente tenha escadarias públicas cruzando esses terrenos para gerar novos acessos à favela. Então, por exemplo, esse é o R5 que está em construção, e a escadaria ela vai cruzar o prédio até chegar nas 2 vias. Tá? Então isso gera mobilidade, né? Gera acessos. Na Babilônia também a gente está fazendo a mesma coisa. No terreno que ainda está em construção, aqui é o Chapéu Mangueiro, o acesso ao Chapéu Mangueiro, não sei se vocês conhecem, o Bar do Davi fica bem aqui. Então esse terreno todo ele vai ser construído, e aí a gente está gerando também uma escadaria pública que corta caminho e gera um bom acesso aí para Cantagalo. Essa é a proposta, isso é uma maquete de estudo, completamente de estudo, tá, gente? E aí a escadaria que vai cruzar no meio, então isso gera o quê? Uma abertura entre os blocos também, a gente não faz os blocos tão maciços, a gente teve um cuidado também de respeitar as árvores existentes no terreno, que é um terreno bastante arborizado, e com a dificuldade toda da inclinação, né? Se é um terreno que não foi ocupado, é porque sempre é um terreno difícil de ocupação. Tá? E esse que é o edifício agora que está na mídia, né? Porque ele foi o primeiro a receber a certificação brasileira de sustentabilidade, que é o selo azul da Caixa. É uma planilha, você pode ter selo prata, bronze, prata e ouro, e na classificação ele foi ouro. Então, se vocês quiserem acessar lá o site para ver qual é a classificação e tal, como é que vai, são todas as planilhas aí que tem preenchido, está tudo disponível lá no site da Caixa. E o que transformou ele? Quais foram os itens que transformaram ele, né, a receber essa certificação? Então, a questão dos materiais. Primeiro, a gente utilizou a estrutura metálica, né, também pela agilidade. A base do edifício é em concreto e a gente respeitou o terreno. O terreno é todo em rocha, então a gente não fez corte de rocha. E o edifício, ele é alto, assim, vocês veem aqui o recorte que tem aqui no edifício, é exatamente para evitar o corte de rocha, tá? A movimentação de solo. Então, a estrutura metálica, as paredes internas em bloco de concreto celular, que faz o edifício mais leve, por isso você economiza no aço. As paredes externas em placa cimentícia. As esquadrias, acho que passei aqui, desculpe. A questão do aquecimento solar, né, um edifício que tem aquecimento solar já está sendo implementado em várias habitações de interesse social, o aquecimento solar. Inclusive o estudo dos telhados e a forma do telhado foi respeitando também a melhor inclinação para as placas solares. O reuso de água da chuva para rega, né, e limpeza de solo, de terreno, medidores individuais de água. Esquadrias especiais, isso aí outro dia eu levei os alunos da turma de habitação de interesse social lá da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo para fazer uma visita, e aí eles ficaram espantados, falando, gente, como é que a esquadria abre 100%? Vocês veem que assim, é uma situação que a gente está realmente sem qualidade na arquitetura do Rio de Janeiro, né? Porque isso é básico da arquitetura colonial, né? A abertura das janelas, e isso se perdeu em algum momento. Então, na verdade, o que a gente fez foi uma esquadria fora do padrão, né? E que a gente tem essa proteção através de venezianas, etc. Então, isso faz com que eu tenha bastante mobilidade, bastante proteção. E a questão da ventilação também, o controle sobre isso. Trabalhamos a insolação, ventilação, inclusive a separação dos blocos, foi uma questão que gerou ventilação cruzada nos apartamentos. E na mesma situação a gente criou uma escadaria pública cruzando o terreno do edifício, né?
e os 2 prédios isolados. Isso está, inclusive, gerando conflito entre os moradores. Tá? Os moradores estão querendo fechar essa escadaria, não estão querendo que o público passe pelo meio, mas a gente vai mostrar para eles como eles podem fechar para isolar os terrenos, isso não é problema. Então, a escadaria, aí a gente vê aqui a escadaria pública saindo, né, cruzando o edifício, e os 2 blocos que têm acessos independentes. Tá? Bom, o vídeo que não apareceu, e vou botar o vídeo aí, e aí a equipe... Pega ele separado. Vou botar agora. Essa é a equipe do escritório. Vou botar o videozinho. Som? Tá sem som. Um vídeo está disponível lá no YouTube, só trouxe para vocês verem o processo construtivo. Né? Foi fotos diárias. Tá? Tirando... Quanto tempo demorou a construção? Começou em agosto de 2011 e foi inaugurado agora. Mas o fato é que assim, houve problema de verba no meio da história. Tá? Foi corrido, bastante corrido por causa da Rio+20, porque ia ser visita visita dos dirigentes, etc. e tal. Aí acabou que a visita foi só do prefeito de Nova York, passou lá 5 minutos, não viu nada. Mas a corrida toda da prefeitura era para que isso fosse inaugurado na Rio+20, mas era impossível, era uma situação impossível. Mas foi iniciado em agosto de 2011 e terminou e agora foi inaugurado. Mas então, eu só estava perguntando porque ela estava no meio do vídeo, mas agora a gente vai passar para o próximo e depois a gente faz as perguntas. Obrigada.